Pessoal, falando um pouquinho sobre a parte das configurações de layer, tá? As layers nada mais são que camadas de cores com suas configurações de tipos de linhas, espessuras e cores que a gente deve criar para o nosso desenho, tá? Então é interessante vocês sempre terem uma criação de layer. Quando vocês abrem o programa do zero, né, pela primeira vez, a única layer que existe é essa layer zero, que é a layer padrão do programa. Então, eu vou explicar aqui para vocês como que vocês criam essas layers e quais vocês devem criar, tá? Então, a gente vai vir aqui em propriedade da layer e ele vai abrir essa nova janela. E aí, bem nesse símbolo aqui, ó, New Layer, nós vamos clicar e ele vai inserir novas layers, tá? Então, a primeira que a gente vai criar é uma layer de parede. A gente vai dar um Enter, ela foi criada. A partir do momento que a gente cria ela, a gente tem que configurar. Então, primeira coisa, esses símbolos aqui, eles devem sempre estar ligados, tá? Então, a lâmpada, ela deve estar acesa e o solzinho deve estar em formato de sol, tá? Porque se a gente aperta aqui, ele fica como se fosse um gelinho. Então, ele fica congelado a nossa layer, tá? E aqui, se a gente clicar e desligar a lâmpada, ele vai apagar a layer, ele vai deixar ela desligada, tá? Então, aqui, o gelinho, ele bloqueia a layer e aqui ele deixa desligada a layer, tá? Então, a gente não quer dessa forma, a gente quer que essa layer seja editada, a gente quer que ela seja visualizada. O cadeado é para bloquear também, então a gente vai deixar ele aberto e aqui a gente escolhe uma cor, tá? Então, essa parte das cores, eu quero que vocês entendam que são cores direcionadas não para impressão, e sim para visualização dentro do software, tá? A parte de impressão, a gente tem uma aula específica para falar de como que vai ser realizado essa questão da impressão, tá? Então, a gente vai escolher uma cor. Eu sempre recomendo vocês começarem a trabalhar por essas cores primárias, tá? Então, do 1 até o 9, que são as primeiras cores. Depois que vocês usam essas cores primárias, aí eu recomendo usar as demais, ó. Percebam que cada uma tem uma numeração, então ela começa com o número 1, né? E depois a gente tem aqui, ó, 249, ó. São vários números. Conforme a gente vai passando o mouse, ela vai mostrando o número da cor, tá? Eu, particularmente, vou colocar a minha parede na cor azul, cian, né? E vou dar um OK. O tipo de linha é uma linha contínua, tá? Então, eu não quero nada diferente disso. Só um instantinho, deixa eu ver se não mudou a tela, acho que não. Então, a linha a gente vai deixar contínua aqui, porque a gente não quer linha tracejada nem nada. O tipo de linha, aqui é mais para a questão da espessura. Então, a espessura, pessoal, é sempre importante que a gente trabalhe com umas espessuras interessantes. Então, a parede é o elemento que mais vai ficar evidente na edificação. Então, a gente pode trabalhar com espessuras de 30, 25, tem gente que trabalha com 35. Nós vamos trabalhar nossa parede com 30, tá? Quem usou 25 não tem problema, tá, pessoal? Isso aqui são valores que cada projetista desenvolve, mas sempre dando ênfase que as espessuras maiores são exatamente daqueles elementos que tem que ser dado mais ênfase durante o desenho, beleza? Então, vou dar um OK. A gente vai vir aqui e criar uma nova layer também. Então, a gente vai criar uma layer de janelas. Vou escolher uma cor, vou colocar esse azul mais escuro. A gente vai colocar uma espessura. A janela já não tem a mesma espessura da parede. A gente pode trabalhar aí em torno de 0,18 de espessura. Vamos criar uma próxima de portas. A gente pode escolher uma cor. Ah, eu não quero usar nenhuma dessas cores para porta. Então, vou escolher, por exemplo, esse marrom aqui. A espessura da porta, a gente pode manter a mesma espessura da janela que a gente acrescentou. E a gente vai colocando as próximas. O que mais que a gente precisa colocar dentro da casa? Uma layer de blocos, tá? Quem que são os blocos? Os blocos são os móveis, os mobiliários da casa, né? Os elementos fixos, hidráulicos, sanitários. Então, eu vou escolher uma cor cinza para eles, que é a cor 8. Vou dar um OK. E aí a espessura eu vou deixar mais fininha, porque ele não precisa para mim ficar tão evidente. Então, eu vou deixar 0,13 para os blocos. Vem para a próxima, vou colocar uma layer de cota, tá? Vou escolher um cinza mais escuro, que é esse 251. E vou colocar uma espessura aí em torno de 0,15.
Próxima layer que nós vamos criar é uma layer de texto. Então, tá texto 1 e texto 2, tá? Então, o primeiro texto eu vou colocar em vermelho. Uma espessura a gente pode deixar, que seria o texto mais evidente, de 0,18. E a gente vai criar um texto 2. O texto 2 seria exatamente os textos que a gente não quer tanta evidência. Então, vamos colocar um vermelho também, mas vou trabalhar com uma outra espessura. Vou trabalhar um pouquinho mais fino, tá? Então, são layers básicas que a gente precisa colocar no nosso projeto. Tá? O que mais de layer que nós podemos criar aqui, né? Uma layer de Ashura. Ashura nada mais é que uma textura, né? Então, a gente pode dar essa cor de cinza mais clarinho e colocar o valor mais fininho aqui, ó, de 0,13, que a gente pode estar adotando no nosso desenho, tá? Então, são algumas layers básicas que a gente precisa criar. Posso estar criando depois as layers sem problema algum, tá? O importante é a gente criar as básicas agora. E conforme a gente vai necessitando, a gente vai criando as demais, tá? Então, o básico a gente precisa da nossa casa. É para porta, janela, para as paredes, para o texto, para os blocos, né? Então, essas são as básicas. Conforme a gente vai tendo a necessidade, a gente vai criando novas layers, beleza? Então, terminei de fazer aqui, a gente pode vir aqui no X e fechar. Então, quando eu abrir aqui, ó, elas estão todas criadas, tá? Quando eu for desenhar, o que que é importante? A gente sempre já deixar na layer de desenho. Então, por exemplo, eu vou desenhar uma parede. Tá? Vou até mudar o fundo aqui para o preto, né? Deixa eu só mudar aqui. Eu mudei o fundo para o preto, então eu quero desenhar a parede. Então, a gente deixa a layer de parede já ligada, né? Percebam que quando a parede estiver aqui, aqui obrigatoriamente tem que estar em by layer também, tá, pessoal? Essas informações, porque significa que são exatamente as configurações da layer. Então, não adianta nada eu mudar aqui, ó, e deixar aqui em outra cor. Porque aí, quando eu precisar alterar, eu não consigo, tá? Então, tem que isso daqui estar coerente com essa parte aqui. Então, com o comando line, né, a gente pode fazer uma linha, vamos supor que é uma parede de 10 metros, digito 10 por 5 por 10 e por 5, certo? Ó, então, eu já desenhei tudo na cor da linha de parede. Tá? Então, trabalhando, só relembrando os comandos, né? O offset, que é O, Enter, ponto 15. Então, a gente vai vir aqui, ó. Já vai fazer a parede, seguindo exatamente. Então, a gente vai sempre buscar trabalhar com as cores necessárias, tá, pessoal? Bom, treinando outro comando, que a gente quer fazer os cantinhos da parede. A gente trabalha com trim. TR, 2 Enter rapidinho. A gente vem e começa a cortar exatamente esses cantos, tá? A gente treinar com o comando trim. Agora, vamos supor que a gente estivesse fazendo uma janela aqui, né? Então, para fazer uma janela, a gente pega uma linha e marca o meio, certo? Vamos supor que a janela tem uma base de 2 metros. Então, vou fazer um offset de 1 metro para um lado, 1 metro para o outro. Então, ó, Enter, 1. E aí, na hora de desenhar a janela, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar um trim e eliminar esse espaço aqui. E aí, a gente vem e desenha a janela propriamente dita, tá? Lembrando que esse pedacinho aqui, ó, condiz com a minha janela, tá? Ou com a minha parede. Então, eu vou mudar para layer de janela. A gente vai desenhar uma linha aqui, uma outra linha aqui embaixo, tá? E a gente vai fazer o meio aqui da janela, tá? Aqui é simbólico, tá, pessoal? Então, eu faço essa linha de base e eu faço um offset de 2 centímetros para um lado e 2 centímetros para o outro. Então, ó, Enter, ponto 02. Clico para um lado, clico para o outro e aí eu apago a do meio. E a gente tem o desenho da janela feito, tá? Ah, vou fazer uma porta. Então, aí a gente vai precisar fazer o quê? Mudar para layer de porta, tá? Mas, primeiramente, vamos fazer a marcação. Vocês podem anotar no projeto de vocês que a boneca da porta sempre vai ser de 5 centímetros, tá? Então, vamos supor que vai ter uma porta nessa região aqui. Então, primeira coisa, eu vou mudar para layer de parede. Vou fazer uma linha de rascunho aqui. Vou fazer um offset de 0,05 de 5 centímetros, só para fazer a boneca da porta. De 5, normalmente, a gente pode fazer, tá? E a gente vai fazer a abertura da porta. Então, a porta tem 80. Então, ó, Enter, ponto 8. Faço um offset, um trim, né, para cortar essa região.
E tá feito. Agora a gente pode desenhar a nossa porta, tá? Então, a nossa porta, ela tem 80. Então, vamos primeiramente, mudar para layer de porta. Então, eu vou fazer uma linha aqui, ó, para subir a beiradinha da porta. Então, de 0,8. Vamos fazer uma espessura aqui de 0,04 centímetros, né? 0,4 centímetros. Então, a gente vai fazer mais ou menos isso daqui, ó. Eu fiz aqui a minha abertura da porta. Agora, a gente tem que fazer esse lado aqui, tá? Para isso, a gente vai usar esse comando do arco, tá? Então, eu vou usar o comando do arco. Clico num ponto, clico no outro. Percebam que ele ficou invertido, né? Então, vou fazer o contrário. Vamos ligar ele aqui. Clico num ponto, clico no outro. A gente pode pegar ele aqui, ó. Percebam que ele ficou invertido, né? Mas a gente pode só fazer uma linha e estender ela aqui, ó, e dar um trim. E cortar, né? Essa partezinha que não utilizamos, né? Então, eu posso espelhar isso daqui. A gente pode mirrorar, né? Espelhar. Então, eu vou selecionar ele. A gente vem aqui nesse comando. Vamos botar em Home, que é o comando, que é o Mirror, tá? Então, eu selecionei, MI, Enter. Eu vou clicar num ponto aqui, ó. E aí, eu vou mover para baixo aqui, ó. Aí, ele vai perguntar, deseja apagar a primeira? Sim. Então, a gente clica em Yes. E a gente virou ela, tá? E aí, tá desenhada a porta nas suas layers específicas.